Ok? Muito bem, esse era o comercial. Agora a gente pode começar a aula de hoje. Então, hoje falando sobre espiritualidade, prática, conceito ou prática. A ideia de trazer essa discussão é muito necessária porque às vezes as pessoas falam, né? Tudo bem, não tem problema. Ah, isso é só para monges, isso é para as pessoas que têm tempo para isso e tal, pessoas religiosas. E a gente ouve isso, acolhe essa fala e dá essa vontade de dizer, olha, ser monge, ser padre, ser freira, ser, enfim, um religioso de qualquer religião, é uma escolha individual, fora o íntimo, né? Existem muitas renúncias que são feitas para que a gente possa, aí também depende da tradição que você vai estar envolvido, né? Mas existem renúncias para que a gente possa se dedicar mais ou inteiramente ao estudo e prática e ensino, talvez, daquela religião. No entanto, no budismo, em geral, não há diferença entre o que nós, monges, estudamos e o que é ensinado às pessoas laicas. Muitas aulas são dadas, hoje em dia, principalmente, desde que a ocidentalização do Dharma, muitas aulas, muitos cursos são dados conjuntamente com laicos e monásticos na mesma sala. O que muda, certamente, é o tempo que o monástico tem para estudar, praticar, fazer os retiros, e que um laico tem. Porque o laico, na maior parte das vezes, acaba assumindo responsabilidades familiares, né? Ser marido, esposa, filhos, ser mantenedor da casa, ter que trabalhar, além que monges no Ocidente trabalham, muitos de vocês sabem que eu trabalho. Mas eu conheço muitos laicos, praticantes do Dharma, que conseguem realmente organizar, gerenciar a sua vida de maneira que eles conseguem ter uma prática diligente, disciplinada e inclusive fazer retiros. Então, é uma questão de se organizar, uma questão de ter disciplina e diligência. Então, isso não seria um impedimento. Às vezes, as pessoas me procuram com a motivação de se tornar monge ou monja, e a primeira coisa que eu pergunto é: o que você acha que, tendo os votos monásticos, você vai poder fazer em benefício de todos os seres que você não pode fazer sendo uma pessoa laica? Essa é a grande pergunta, né? No caso de alguém que queira se tornar monástico. No Ocidente, é muito difícil manter-se monástico. Há que ter uma disciplina muito grande para fazer isso. No Oriente, não. No Oriente, existem comunidades que têm orgulho, uma felicidade muito grande de manter as instituições monásticas para que os monges possam realmente cumprir sua vocação, seus votos e assim por diante. Mas a palestra de hoje, a conversa de hoje não é falar sobre vida monástica e nem como se tornar monástico. A conversa de hoje é o que antecede isso, na verdade, né? Porque quando a gente pensa, vamos começar assim, historicamente falando, né? Vamos pensar na nossa cultura ocidental. Quando nós nascemos, em um mês mais ou menos, nós somos aqueles que são de cultura católica, cristã, são levados ao batismo, né? E depois, com 10, 12 anos, se eu me lembro bem, a crisma, que é a confirmação do batismo. A maior parte das religiões tem um rito de batismo. E esses ritos geralmente acontecem quando somos menores, somos crianças, somos bebês muitas vezes. Então, nós não estamos fazendo aquilo por uma crença, por uma devoção, mas, além de tudo, por uma escolha.
Nós fazemos, recebemos esse batismo porque nossos pais nos amam muito e eles têm fé, eles têm uma crença e eles gostariam de que nós tivéssemos uma proteção divina, por assim dizer, e oferecem a nós o batizado, ou seja, a cerimônia que for referente àquela região, que é a cultura familiar, e depois ao nosso crescimento. E aí que entra a história, né, motivo dessa conversa, né? Talvez os nossos pais nos conduzam à igreja nos finais de semana, aos templos, às sinagogas, enfim, o que for. E eles demonstram em sua prática de vida diária um discernimento que é sustentado por aquela fé, aquela devoção. E nós acabamos nos inspirando nisso. Esse é o caminho mais tradicional, né? Eu falando de mim, eu gosto sempre de falar de mim, para, né, falar de outros, mas eu cresci num berço católico, por parte de pai, espírita por parte de mãe. Então eu já cresci nessa diversidade, né, católico e espírita. Então minha mãe me educava no caminho espírita e meu pai, à medida que ele entendia, no caminho católico. A escolha de ser um monge budista, né, foi minha, já como adulto. Mas, por muito tempo, por muitos anos, eu pratiquei a cultura religiosa que meus pais me ensinaram, me mostraram. Então, eu ia à missa, eu ia à igreja, fui coroinha, toquei sininho na igreja, cantava na igreja, enfim, um caminho normal. E minha mãe me levava, eu tive o privilégio de ter conhecido Chico Xavier, enfim, algumas das maiores expressões espíritas da época, juntamente com minha mãe. Então, desde pequeno, escutando essa diversidade religiosa, eu via muito mais pontos que aproximavam essas religiões do que separavam elas. Talvez meus pais me apresentaram a representantes dessas tradições que realmente representavam essas tradições. E eu nunca escutei, né, dos representantes dessas tradições algo negativo em relação a outra. E isso eu faço questão de dizer. Eu não nasci escutando um representante tentando de alguma maneira definir a imagem da outra religião, muito pelo contrário. Então, na minha experiência de vida, eu nunca tive esse conflito. Pelo contrário, desde pequeno, em ambas as religiões, eu escutava conceitos muito parecidos, muito próximos, sobre amor, sobre compaixão, obviamente que com nomes diferentes, né? Talvez misericórdia, talvez perdão, fé, mas enfim, hoje, né, estudando Dharma, talvez a gente entenda, eu nunca havia, até estudar o Dharma, eu nunca havia entendido diretamente a dimensão da palavra compaixão, né? Mas uma coisa que era muito importante e que era dito em ambas as religiões, a católica e a espírita, era sobre a espiritualidade humana. Então, essa coisa de falar, como eu ensino hoje em dia, que a espiritualidade humana não está, de maneira nenhuma, dependente de uma religião ou religiosidade. É porque, desde pequeno, eu escutava que, quando nossos pais nos levavam, né, e aí eu volto desde o batismo, né, até frequentar a igreja aos domingos, ou o centro espírita nas quartas e sextas, alguma coisa assim, não me lembro bem os dias. Mas tinha também atividades de final de semana, mas enfim. Existia uma vontade interior de fazer isso. Existia um interesse, existia uma intenção de praticar aquilo.
É esse ponto que eu quero desenvolver com vocês. Essa vontade de praticar, ter uma prática religiosa, era porque se reconhecia, né, que havia uma espiritualidade humana. E espiritualidade não tem nada a ver com espírito, né, nesse sentido da conversa. A espiritualidade humana diz a respeito das qualidades humanas. Isso está tão claro no Evangelho. Está tão claro na fala de Jesus. Olha o monge budista falando de Jesus, né? Mas eu posso falar porque eu fui católico de carteirinha. E sou. No budismo não existe conversão. Então, se falava dessa espiritualidade humana, traduzindo a espiritualidade como as qualidades humanas. Que no budismo a gente olha isso como as paramitas, né? Mas, tanto na cultura espírita como na cultura católica, também há estruturas semelhantes para que a gente possa realmente entender essa espiritualidade humana. Há uns anos atrás, eu fiz parte por vários anos de um grupo interreligioso que foi momentos de muita felicidade para mim. Nós começamos como um grupo pequeno, em um salão que era o Centro Cultural de das Artes, talvez 120 lugares, alguma coisa assim. E havia um representante católico, havia um representante espírita, havia eu representando o budismo, havia um judeu representando o judaísmo e havia um sheikh representando o islamismo. Nós éramos 5. A última vez que eu fui a esse encontro, talvez tivesse 15, ou talvez mais, representações religiosas. E daqueles 120 lugares, o salão era para mais de 2.000 pessoas. Então, se cresceu muito o interesse sobre a espiritualidade humana. Então, quando você tem a oportunidade de sentar, né, por muito tempo, isso foram alguns anos, que esse grupo se reunia periodicamente, a cada mês, mês e meio, com uma temática aberta, antecipada, que todo mundo sabia o que ia se falar naquele dia, e o número de pessoas que compareciam a isso era cada vez maior, e os temas debatidos eram os mais atuais possíveis. Os mais atuais possíveis. E onde a gente tinha a oportunidade, cada um representando a sua cultura religiosa, de falar qual era a perspectiva que cada um tinha sobre aquele determinado assunto. Droga, diversidade, orientação sexual, novas famílias, divórcio, aborto, conflitos, enfim. Os temas eram os mais atuais. E certamente que haviam diferenças nas perspectivas de cada uma das diferentes religiões, mas havia um ponto em comum, que era falar sobre o livre-arbítrio, que era falar sobre o direito da escolha, a liberdade da escolha, e falar sobre e respeitar ainda mais os diferentes pontos de vistas e como que trazer essa conversa, isso notava pelo número de pessoas que crescia todo encontro, era essa carência de se falar da espiritualidade humana na perspectiva de diferentes culturas religiosas, onde que está a espiritualidade humana. Então, a escolha de uma religião deve ser antecedida ou precedida pelo reconhecimento que todos nós somos dotados dessa espiritualidade humana. A função de uma religião e uma prática religiosa
é de nutrir essa espiritualidade. Não é usar a religião, a religiosidade, como veículo de manipulação. Muito pelo contrário. Infelizmente, hoje se pensa muito desta maneira e por isso que muitas pessoas se afastaram de religião e de religiosidade, porque se veem, talvez, de algumas maneiras, sendo manipulados a esse ou aquele comportamento, a não aceitar essa ou aquela escolha, liberdade do outro de expressão. Mas existe uma coisa no Dharma que é muito forte. E aqui é um ponto do Dharma, que em muitas religiões não, de alguma maneira, não concordam muito com isso. No Dharma, nós somos incentivados a investigar a verdade. Essa é uma grande diferença. Então, no Dharma, o próprio Siddhartha, o Buda, sempre no final de cada ensinamento dizia: não acreditem em nada que eu estou dizendo, porque vocês me chamam de Buda, o desperto. Não. Ouçam com atenção, reflitam, contemplem o que eu estou dizendo. Se possível, transforme isso numa prática de vida e observe o que surge quando você coloca isso como uma prática de vida. Isso traz paz no ambiente onde você está, isso traz contentamento no ambiente onde você está, isso traz harmonia, traz disciplina, perseverança, crescimento. Porque se, quando você fala no grupo que você está sobre o que eu disse, isso criar divergência, discórdia, não fale sobre isso. Não é bom. Então o Buda simplesmente diz isso. Não acredite em nada no que eu digo, até que você tenha a oportunidade de colocar isso como uma prática de vida. E ao colocar isso como uma prática de vida, observe se isso ajuda. Se não, esqueça. Talvez por isso que no Dharma não haja necessidade de uma conversão. A única transformação que deve haver em nós é a maneira como nós percebemos a realidade. Se nossas ações trazem como resultado sofrimento a nós ou a outros, mesmo que em nome de uma religião, alguma coisa não está correta. Toda e qualquer prática espiritual deve ter como princípio trazer contentamento, trazer harmonia, trazer união, trazer respeito. Não discórdia. Então, no mundo hoje, nessa diversidade enorme cultural que há no mundo hoje, se nós não nos aceitarmos como seres humanos, acima de qualquer rótulo que possa ser imputado nós ou nós imputarmos a outro, nunca haverá uma relação humana verdadeira. Jamais. Então, dentro de uma cultura religiosa que discrimina outras pessoas pela sua vestimenta, pelas suas escolhas, pela sua orientação sexual, em que essa religião está ajudando? Ela está criando um conflito, desavenças, discórdia, desarmonia em ambientes. Imagina, hoje, se nós trabalhamos numa empresa, né, muitos jovens hoje trabalham em empresas,
com centenas ou milhares de funcionários. Compartilho espaços de trabalho com dezenas de colegas de trabalho. E eu começar a discriminar essas pessoas, porque na minha religião em particular, eu não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito aquilo, eu vou começar a expressar esse meu sentimento, eu vou começar a criar guetos dentro do trabalho. No Dharma, existe algumas coisas hediondas que a gente fala. Que o Buda diz que não pode, de maneira alguma, ser cometido em uma sangha budista. E uma delas é a cisão na sangha. Cisão significa você criar ambiente de discórdia, de fofoca, de calúnia, de desrespeito. Porque uma sangha budista pode ter centenas e milhares de integrantes. E certamente nessas centenas e milhares de integrantes vão ter representação de todas as culturas, ou de uma grande parte dela. Certamente haverá pessoas com orientações sexuais diferentes, escolhas diferentes da sua, religiões diferentes da sua, comportamentos diferentes do seu. Como que você faz com isso? Você sai falando mal? Acusando? Criando discórdia? É um ambiente de trabalho, é um direito de todos estar ali trabalhando e recebendo seu proveito naquele lugar. Então, no Dharma, existe uma coisa chamada cisão. Qualquer aluno que crie cisão numa sangha, ele deve sair dessa sangha. Qualquer professor do Dharma que incentive alunos a qualquer tipo de discriminação sobre o direito à liberdade do outro, não é um professor do Dharma. Não pode ser. Porque um dos principais ensinamentos de Buda é justamente o respeito e o acolhimento a todo e qualquer ser humano. Então, todas essas coisas devem ser consideradas quando nós fazemos uma escolha de uma religião ou de uma prática religiosa. Porque senão a expressão da sua espiritualidade não vai se revelar. Eu me lembro quando o atual Papa Francisco, assumiu, ele citou várias vezes algo que dizia: como que eu posso ser feliz sabendo de tanta infelicidade no mundo? Como eu posso sentar em uma mesa farta sabendo que há tanta miséria e pobreza no mundo? E assim por diante. Aliás, ele ficou muito conhecido por essas falas iniciais, que acabou criando vários incômodos dentro da própria estrutura da Igreja Católica. E ele sustenta isso até hoje, pelo que eu entendo. E dentro do nosso grupo interreligioso, havia um representante do catolicismo, uma pessoa com quem eu aprendi muito, e por ética, talvez não vou mencionar o nome de nenhum deles, mas esse cônego, ele realmente me lembrou muito do como a Igreja Católica, o quanto o catolicismo é lindo, é belo, quando praticado corretamente. Assim como o representante judeu, como o representante islâmico, enfim, todos que faziam parte desse grande grupo, acabamos nos entendendo. Mas eu me lembro que num desses encontros, no primeiro dia que eu fui apresentado ao Sher, ele me disse: como que você pode ser um monge se você não acredita em Deus? Começamos assim a nossa relação. E tenho como grande amigo até hoje a esposa e os filhos dele. Todos vieram aqui. Todo esse grupo já esteve aqui. E nós, na casa, na igreja, na mesquita, na sinagoga de cada um deles. Mas eu estou citando isso porque nós, quando fomos expostos, nós, representantes de cada uma da religião, quando fomos expostos a esse encontro, entre nós percebemos, há aqui vários ranços, vários
várias questões mal resolvidas. E nós estamos aqui representando um diálogo interreligioso, e quando nós, de repente, estamos sentindo nossas vísceras, há preconceito em nós. Então, como é que nós podemos sustentar o propósito de um diálogo interreligioso quando, no começo, nós experienciamos vários encontros internos que só sendo muito honesto um com o outro, que foi a prática que nós adotamos, em falar nas nossas reuniões sobre as nossas dificuldades em aceitar ou entender aquilo que vinha da outra religião. E por nos permitir este diálogo, é que nós entendemos se é difícil para nós que estamos propondo um diálogo religioso, interreligioso, que será para os nossos seguidores, os nossos discípulos, os nossos irmãos e assim por diante, seja qual o nome que cada cultura deu. Aí só havia um caminho para que nós realmente pudéssemos superar essa dificuldade inicial. Que era o ensinamento budista, por assim dizer, que era enquanto nós nos apresentarmos um para o outro, eu como monge bonita, você como Cher, o outro como um representante da escola judaica, o outro como espírita, e assim por diante, nós não vamos chegar a nenhum lugar. Que tal se nós retomarmos a nossa humanidade, desprovido dos nossos rótulos, mas trazermos a nossa experiência espiritual inspirado na religiosidade, na religião que cada um de nós traz, mas não como rótulo. Mas o que nos inspira? Eu ser budista, você ser um cônego, você ser um chefe, você ser um pastor, né? Você ser da cultura judaica e assim por diante. O que nos inspira em cada uma das nossas religiões que nos fez ser representante delas? Onde que está o cerne da nossa espiritualidade? E aí o diálogo pode ser construído. Mas enquanto a gente ia investido do rótulo, a coisa não funciona. Somente quando nós resgatamos a nossa humanidade, resgatamos o que na prática espiritual nos chamava. Aí nós vamos reconhecer a nossa espiritualidade. Qual é o ponto sensível? E depois, né, em frente a esse grupo muito grande de pessoas que tinha meia hora, uma hora, para simplesmente levantarem a mão, pedir o microfone, eu quero perguntar para o monge budista, eu quero perguntar para o representante católico, eu quero perguntar para o representante muçulmano, islâmico. E a gente não sabia o que essa pessoa ia perguntar. E realmente eles perguntavam coisas e aí que a gente foi realmente, quando nós fizemos essa análise a partir de nós mesmos, um com os outros, né? Quando a gente percebeu que existia no começo uma certa dificuldade em aceitar que é isso, o budista pensa em reencarnação, o que é isso? Né? E você pensa nisso, e você... Então era quase um processo de acusação. Como é que a gente podia desconstruir isso e construir caminhos de harmonia, de paz, de equilíbrio? Porque lembra o que você fala dentro do seu templo, da sua sinagoga, da sua mesquita, da sua igreja, do seu centro espírita, você está falando para um monte de gente, esse monte de gente, em consideração a você, vai tomar aquilo como verdade, vai sair multiplicando isso.
E, de repente, a gente vê essas coisas que no jornal mostra de vez em quando. Isso não representa a espiritualidade humana. Por isso que eu queria trazer o tema espiritualidade humana. A gente não está falando de religião, religiosidade. A gente está dizendo, a conversa é para nós realmente percebermos que a religião, a religiosidade deve ser um caminho, um método. Eu costumo dizer, a religião é um método, o qual eu escolhi, cada um de nós escolhe, né, dentro do que eu falei no começo, dentro da liberdade, dentro da cultura que os pais ensinaram, depois, enfim. Mas cada um de nós que tem uma religião, a religião é como um método que, para nós cultivarmos a nossa espiritualidade. E essa espiritualidade, ela se revela para o mundo externo, no seu pensamento, na sua fala e na sua ação. Então, isso acaba sendo um outro lugar de grandes conflitos. Porque se você se auto-rotula, eu sou dessa, aquela religião, aquilo, e você, por razões pessoais, escolhas pessoais, acaba tendo condutas não éticas, não morais, a pessoa vai dizer, olha, aquele ali é católico, aquele ali é espírita, aquele é um monge budista, olha só, deve estar moderninho as coisas lá no mosteiro, né? Enfim, aí, de repente, a gente não quer essa responsabilidade. Porque parece que o método, muitas vezes, se contrapõe, entra em conflito com a maneira como nós atuamos em sociedade. Então, um exemplo típico, né, que acho que esclarece um pouco isso que eu estou dizendo. Quando vem o censo, fazer a pesquisa, né, o censo, uma das perguntas é: qual a sua religião? Não raras vezes, a resposta é: eu sou da religião X, não praticante. E eu uso esse exemplo como uma reflexão. Se eu advogo, se eu confesso uma religião, né? Significa, quando vem uma pesquisa, qual a sua religião? E eu digo, eu estou confessando, qual a sua religião? Sou católico, sou budista, sou espírita, sou muçulmano, sou judeu. E aí logo em seguida você diz, não praticante. O que isso significa? Significa que eu não tenho este método como minha prática de vida. Então, por isso que, há 3.000 anos atrás, Siddhartha, o Buda, dizia, não acredite em nada que eu estou dizendo. Escute com atenção, contemple e tente transformar isso que eu disse numa prática de vida. Se dar certo, adote. Se não der, esqueça. Você não é obrigado a fazer isso. Por isso que no budismo não tem conversão. Você não é obrigado. Você se torna um praticante do Dharma se você assim quiser. Essa é a liberdade que nós temos. Às vezes, eu conheço pessoas que não confessam nenhuma religião, ou seja, ateu, mas que têm uma prática espiritual de vida muito mais enraizada, disciplinada, do que muitas pessoas que confessam uma religião. Então, de novo, eu digo, quando eu trago a temática espiritualidade, 2 pontos, conceito ou prática de vida, é se para qualquer um de nós, incluindo a mim mesmo, se a sua religiosidade é um conceito, sua prática de vida pode estar totalmente fora desse conceito. Se sua religiosidade é a sua prática de vida, mesmo que com muitos equívocos, mas você
a traz e a pratica. Você disciplinadamente, né, está tentando melhorar, está tentando ser, cada dia, um ser humano melhor para si e para as outras pessoas com quem você convive, seja onde você estiver. No seu trabalho, na sua família, na praia, jogando futebol, onde for. Então, espiritualidade humana diz muito mais respeito a você estar em sintonia. Agora eu vou usar uma palavra que talvez seja difícil. Em sintonia ética com a sua vida. E por que eu coloquei sintonia ética? Porque seja o que for que você tem, realmente todos nós temos a liberdade de ser, mas esse ser ético, que é o cuidado para que seja o que for que nós viemos a fazer com a nossa liberdade, que essa liberdade, quando nós atuamos no mundo com ela, que ela não seja causa e condição de sofrimento nem a você como consequência das suas ações e nem a outros como objeto das suas ações. Então, a espiritualidade, ela é muito mais uma expressão da nossa natureza humana, das nossas qualidades humanas, dotada de uma maleabilidade, de uma flexibilidade que certamente, muitas vezes, transcende a nossa própria compreensão. Então, quando a gente fala transcende, abre-se um espaço incomensurável. Transcende a quê? E isso é um dos conceitos de fé. No Dharma, fé está muito associado à certeza de que, por quanto você atuar no mundo, expressando as suas qualidades humanas, espiritualmente humanas, o amor, a compaixão, a bondade, por exemplo, esses sentimentos, amor, compaixão, bondade, generosidade, elas não têm limite, elas não têm dimensão, elas transcendem qualquer coisa que eu possa imaginar. Como é que um pai, uma mãe, poderia colocar limite no amor que eles têm pelo filho, pela filha? Ou seja, o amor por um filho transcende a compreensão. É uma coisa que é por si. Não carece de explicação. Carece, simplesmente, de todos e cada um de nós se permitir viver esse sentimento. Ou nós, filhos, em relação aos nossos pais. Agora, quando este amor que transcende encontra limites, já não é mais amor, já não é mais compaixão, já não é bondade, já não é mais nada. Isso agora pertence ao mundano, em termos de fé. E, hoje em dia, não raro isso está acontecendo. A compreensão totalmente desapropriada de um discernimento sobre o que é liberdade faz com que as pessoas ignorem
o que liberdade verdadeiramente é. Mas, quando a gente fala em amor, eu estou falando da liberdade, mas eu estou trazendo ela como a liberdade de amar. E eu não estou falando amor mundano, amor carnal, amor de final de semana. Estou falando de amor como uma expressão natural e legítima de todo e qualquer ser, mas vamos ficar no ser humano, na nossa humanidade, né? E observar quando a gente fala que ama alguém, se houver algum condicionante nesse amor, ele já não é amor. Ele não é esse amor que transcende. Um exemplo de amor que transcende, por exemplo, é quando um filho tem uma doença que o ameaça da terminalidade, ou está conduzindo esse filho à terminalidade, a mãe, sem hesitar, sem hesitar, ela diz ao objeto de refúgio dela, a crença, né, a Deus, por exemplo, leve a mim, mas deixe ele. Ou seja, essa capacidade que transcende, ela é legítima. Então, quando nós falamos em espiritualidade humana, realmente precisa-se uma grande reflexão para entender por que quando nós falamos em espiritualidade, nós geralmente estamos trazendo junto essa ideia do transcende, do transcender, mas não é para jogar isso no campo do esotérico, da casinha do acredite se quiser. Muito pelo contrário. Quando se tem fé, e essa fé transcende, é que quando nós realmente experienciamos a espiritualidade, o verdadeiro potencial da espiritualidade humana. E essa expressão, ela transcende, inclusive, a própria religião. Ela não vai ficar presa na caixinha de uma religião ou de uma religiosidade. Ela transcende. Então, o título da conversa de hoje, que eu coloco religiosidade, espiritualidade 2 pontos, conceito ou prática, é porque muitas vezes conceitos são pequenas caixinhas que a gente cria e se mete dentro dela. E quando a gente entra nessa caixinha da religião como conceito, da espiritualidade como conceito, ela vai ser uma religião fechada dentro de um dogma, dentro de uma doutrina. E aí, o potencial de nós virmos a discriminar os outros, excluir todo qualquer um que não tenha a mesma paisagem, a mesma visão, a mesma compreensão de religião que eu tenha, não é meu amigo. Não é com quem eu vou andar junto. Mas religião não deve ser vestida como camiseta de time de futebol, que a gente se junta. Nem se conhece, mas se junta porque está usando a mesma camiseta. E por isso que muitas vezes, não raro, dentro das próprias religiões existem grandes conflitos. Aí vem os ortodoxos, os tradicionalistas, os liberais, aí começam a dividir. Aí vem o nome da religião liberal, o nome da religião ortodoxo, o nome da religião conservador, o nome da religião esquerdista, o direitista. Aí começa. Por quê? São apropriamentos de ideia. Então, cada um começa a defender a sua compreensão, não dando ao outro a liberdade dele ter a compreensão dele.
Isso já não é mais uma prática espiritual. Isso agora é uma guerra de territórios. Isso é tão normal. E o budismo não está excluído disso, não. Eu não estou falando aqui como monge budista, querendo dizer que no budismo isso não acontece. Acontece sim. Existem vários movimentos sectários dentro do próprio budismo. Isso é muito triste. Porque não está em nenhum texto budista isso. Não está. Então, por que eu advogo isso? Da onde que eu me empodero dessa ideia sectária, se não está no ensinamento do Buda? Não está no ensinamento de Jesus? Tão pouco. Esse tipo de coisa. Eu posso falar só dos que eu conheço. Não está no Evangelho segundo o Espiritismo? Também não está isso lá. Isso vem do ser humano que se empodera da religião, ao invés de ser um agente pacificador, um agente que une, um agente que ajuda as pessoas a ter discernimento próprio. Não é função de nós dizermos o outro o que ele deve fazer. A nossa função é trazer esclarecimentos, discernimento e dar a liberdade de que ele escolha. Isso é a base dentro da espiritualidade humana. A liberdade é base dentro da expressão humana. A gente tem que visitar os gregos para entender isso. Que ética vem de lá. Moral vem dos romanos. Em momentos bem diferentes da humanidade. Então a gente não pode juntar essas duas coisas e falar como se fossem nascidas e criadas como irmãs gêmeas. Ética e moral não foram criadas como irmãs gêmeas. Elas fazem parte de uma necessidade de recombinação da sociedade. Como as diferentes religiões também surgem em momentos diferentes, contextualizados na humanidade daquele momento, na linguagem da humanidade daquele momento. Mas todas elas têm como princípio o sentimento espiritual humano, que sempre vai falar sobre a mesma coisa: bondade amorosa, compassiva. Amor, compaixão, generosidade, perdão, e ali para diante. Conforme o tempo, os adjetivos, os nomes, foram dados de diferentes maneiras. Mas, certamente, como diz Sua Santidade Dalai Lama, as religiões que foram surgindo ao longo da história da humanidade, elas foram surgindo tentando contextualizar e criar um papel de unificação, não de separação. De apaziguar e não de botar fogo na lenha. Mas, infelizmente, o ser humano que se empodera, ele acaba administrando isso segundo o seu interesse pessoal. Trocando em miúdo e voltando ao cerne da conversa. Se nós realmente queremos reconhecer a nossa espiritualidade, medite. No seu silêncio. E pouco a pouco você ir se desnudando das suas ilusões. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo, eu sou... Simplesmente tenta se livrar de todos os rótulos que você coloca em você. Todos, porque eu tenho corpo X, eu tenho habilidade Y, eu tenho... Enfim, eu tenho 5.000 seguidores, eu tenho 1 milhão de seguidores, né? E estou sozinho, né? Tomando meu Rivotril, tomando meu antiansiolítico, meu calmante, meu anticompassivo e assim por diante. Compassivo não, depressivo, né? Então, se nós realmente queremos saber quem somos como seres humanos, faça um favor a si próprio. Desconecte-se de toda a sua ilusão. Dê a chance de se conhecer. Agora, se conhecer a si próprio é muito para você, então fique conectado. É a maneira de você nunca saber quem você é.
E você nunca vai saber quem do outro lado está, porque ele está fazendo exatamente a mesma coisa que você faz. Criando uma grande bolha ilusória, onde a gente se vende como um produto para que alguém me encontre na prateleira, clique em mim e pronto. E assim começou a sua grande ilusão. Se isso não fosse verdade, por que os jovens hoje estão se suicidando como nunca na história da humanidade? Com toda a liberdade que eles têm, com todo o aparato tecnológico que eles têm, deveriam ser os jovens mais felizes do mundo. E não é por falta de religião não tem nada a ver com isso. Um jovem pode ser um jovem ateu, desde que ele reconheça a sua natureza humana. Mas para conhecer a natureza humana, eles têm que dar um tempo a si próprio. Caminhar na praia, fazer caminhadas na floresta, entrar em contato com a natureza, porque nós não somos separados da natureza. E deixar que o nosso corpo vá revelando para nós um pouco de coisas que faz tempo que a gente não sabe mais de nós. Aí, de repente, você para numa praia e vê um pôr do sol. Daqueles assim, que sempre esteve lá. Mas naquele dia, você resolveu se encontrar com esse pôr do sol. Aí você se desligou de tudo e foi se encontrar com esse pôr do sol. Você se permitiu ver o pôr do sol. Que é uma coisa que a natureza nos mostra todo dia. Então não é porque eu estou numa praia, no topo do morro, em algum lugar onde o pôr do sol é mais bonito que qualquer outro. O que faz o pôr do sol ganhar grandeza é o quanto você se oferece para encontrar. E para se encontrar ele, você tem que se renunciar a algumas coisas. Aí você encontra o pôr do sol. Então, da mesma maneira que se nós quisermos reconhecer aquilo que sempre esteve em nós, não é algo que é imputado, é algo que somos, é essa natureza espiritual. Talvez a gente nunca reconheça, faça uma vida inteira sem reconhecer. Talvez só na hora da morte, que aí para onde eu estou indo, talvez naquele momento surja a pergunta: há algo ou finito aqui? Morrer, eu nasci, sabia que ia morrer, então a morte chegou, morri, puf. Né? Então a gente não sabe. Então, espiritualidade humana parece uma coisa muito complexa, mas na verdade ela não é. O que é complexo, o que talvez seja difícil, o que as pessoas só falam, isso é só coisa para monge, né? Pessoal religioso. Nada a ver. Não idealize o religioso. Não idealize o religioso. Eu sou religioso, eu sou um ser humano absolutamente normal, carne e osso, com muitas dores, confusões e tudo mais. Né? Todos nós somos. Agora, pode ser que alguns de nós reconheça tudo isso e queira se aperfeiçoar um pouquinho por dia. Queira investigar um pouquinho por dia. Aperfeiçoar significa investigar, ter a curiosidade de saber. Por que eu sinto isso? Por que eu sinto aquilo? Por que eu sou sensível quando olho o pôr do sol? Por que eu sou sensível quando vejo uma criança brincando e sorrindo? Por que eu sou sensível quando vejo meus pais com alguma dor, com algum sofrimento? Eu não estou com a dor do corpo deles. Então,
Mas por que aquilo me toma? Por que eu quero saber se meus pais estão bem? Se pergunte, de onde vem esse interesse? De onde que está a alegria de um abraço bem dado? De onde que vem a alegria de lembrar de uma pessoa? Só de lembrar dela já ilumina o dia. Tenha curiosidade, como diz o Buda, investigue. Vai querer saber. Por quê? Aí você começa um processo de querer saber por que eu sinto isso. Agora, você pode decidir deixar tudo isso ao acaso. Não entrar em contato com esses sentimentos, porque a grande maioria hoje faz isso. Não entre em contato com esses sentimentos. Não me interessa saber. É uma escolha também. Então, dentro do que a gente chama de escolha, dentro do que a gente chama de liberdade, de dar ao outro a liberdade de ser. Né? Eu brinco, né? Se você realmente é uma pessoa, dê liberdade a ela. Mas se eu der liberdade a ela, vai que ela faz coisa que eu não quero que ela faça? Well, a única maneira de você saber é se você deixar ela livre. Enquanto você manter ela na caixinha, você vai achar que ela é perfeita. E você é perfeito. Porque, na verdade, os dois estão na caixinha. Agora, dê liberdade um ao outro. Né? Ô, amigo, como é que era a música? Se namorando eu sou difícil, solteiro eu sou... Como é que é a música aquela? Bom, ele faz de conta que ele não sabe a música, canta o dia inteiro, é difícil assim. Mas, enfim, é uma musiquinha que tem aí nos batidão, que fala, se namorando eu era difícil, solteiro eu sou pior ainda. É uma coisa mais ou menos assim, né? Eu quero só pegar a frase. Se solteiro eu sou difícil, não, se namorando eu sou difícil, não é o namoro que é difícil. Difícil está sendo eu assumir que estou em uma relação e assumir a responsabilidade que uma relação implica. Então, solteiro, eu sou pior ainda. Então, solteiro é onde eu experiencio toda uma liberdade que, mais mesmo lá, eu não sou feliz. É uma grande ilusão. Então, eu fico jogando entre ser namorando e ser solteiro, ser namorando e ser solteiro, para criar na minha mente a ilusão de que esse é melhor que aquele e aquele é melhor que esse. Na verdade, não tem nenhum melhor, nenhum pior. O que tem é a compreensão que você tem de si mesmo em cada um dos papéis que você ocupa. Então, e eu citei esse exemplo tão de música aí que toca na rádio o tempo todo, para finalizar minha conversa com a transmigração religiosa, né? Eu sou dessa religião, não gostei dela, fui para aquela. Não gostei dessa, pulei para outra. Pulei a outra, pulei para outra, né? Namorava com meu irmão que traiu com meu amigo e me traiu o amigo com meu irmão, tipo coisa assim. É uma outra música. Então, como é que a coisa fica? Fica assim. Se eu estou numa religião e não me encontrei nela, ok, não tem problema nenhum. Lembra do método, você testar o método e ver se o método, né, alcança o que você está precisando na sua vida naquele momento. Aí eu mudei de religião. Mas antes de mudar de uma religião para outra, o que é uma liberdade de todo qualquer ser, primeiro respondo uma única pergunta. Eu realmente pratiquei o método para saber que esse método não é eficiente? Ou o método exigiu muito de mim e eu fui procurar um outro método que exigisse menos? Porque não raro as pessoas mudam de religião. Como mudam de pares. E, de repente, no próximo par que eu tiver, que se espelhe alguma coisa do par anterior, eu vou mudar para o terceiro par, para o outro. Então, eu nunca
ofereço a mim a possibilidade de uma reflexão. Por que que não está dando certo? Não dar certo é uma possibilidade. Mas eu devo investigar se eu realmente coloquei o meu melhor para que isso aqui desse certo. Se não, eu vou ficar repetindo as minhas mesmas ações em cada um dos pares que eu vier a ter no futuro, e vai acontecer sempre a mesma coisa. Assim é na religião. Por isso que nós devemos primeiro nos reconhecer como seres espirituais. Entender o que eu busco nessa minha espiritualidade humana. O que me é difícil na espiritualidade humana. Para daí eu poder ter mais clareza que método que mais me ajudaria eu me descobrir na minha própria espiritualidade. Não tem nada a ver nessa religião ou naquela religião. Tem a ver com algo muito mais profundo que isso. Tem a ver o que é difícil para mim. E por que é difícil? Aí eu começo o que o Buda fala. Investigue. Não simplesmente aceite as coisas como são. Investigue. Vá descobrir a sua própria verdade. Cada um tem a sua. Não pega de ninguém emprestado. Cada um tem a sua verdade. E todas elas são válidas. Uma verdade não exclui a outra. Por isso que a maior prática espiritual é aceitar a diversidade. Entender a diversidade. Aprender com a diversidade. Essa é a grande prática espiritual. Ok? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu penso ser necessário construir essas pontes de diálogo, de uma compreensão maior do que é a espiritualidade humana e qual o papel que as religiões podem ter nesse lugar. Mas primeiro, antes de escolher uma religião ou religiosidade, primeiro eu tenho que entender a minha necessidade, ou seja, a minha espiritualidade. O que eu busco, né? Porque a nossa espiritualidade é a verdadeira maneira que que traz. Se você pensar o que é espiritualidade, talvez a melhor coisa a dizer é a melhor coisa que você tem em você. Você tem vivido isso? Você tem trazido isso no seu dia a dia, na sua prática de vida, nas conversas com seus amigos? O melhor de si. Essa é a sua natureza. Essa é a sua espiritualidade. E não tem nada a ver com religião ou religiosidade. Ok? Então, era isso por hoje.